Oi pessoal, aqui é a Maíra e eu li Cassandra Clare pela primeira vez. Eu sei que muitos de vocês estavam com expectativa pra eu fazer essa leitura e eu admito que eu também estava um pouco apreensiva porque eu sei que o fandom de Cassandra Clare é forte, é grande e eu fiquei com um pouco de medo, mas eu pedi a ajuda de vocês pra me ajudarem a escolher qual livro dela eu deveria ler, né? E aí me falaram, lê tal, começa por não sei o que, depois você lê tal e não. E assim, tem muitos livros dessa série, eu já perdi a conta, não faço ideia quantos livros tem. Aí eu tive que avisar pra todo mundo que eu só pretendia ler um livro, eu não pretendo continuar com a série. E aí o mais votado então foi As Peças Infernais. Eu sei que o primeiro publicado foi A Cidade dos Ossos, né? Essa série aqui foi, eu não sei se foi publicado depois de terminar os 5 primeiros livros ou foi no meio, mas esse aqui se passa bastante tempo antes, né? Se passa na Era Vitoriana. E não tem o romance complicado que existe nessa primeira série, né? Que, enfim, são na verdade 5 livros, né? Que começa com a Cidade dos Ossos. Então, eu concordei que esse aqui seria um candidato melhor do que o outro livro, que eu já tinha certos preconceitos e coisas que não eram preconceitos, coisas que eu sabia que eu não ia gostar. E eu acho que uma das primeiras coisas que me atraiu aqui foi esse cenário mesmo. Eu adoro histórias que se passam na época vitoriana, principalmente em Londres, né? Eu amo. Acho que combina também com o fato da maturidade que eles têm, apesar de serem muito novos, né? Querendo ou não, naquela época já se esperava grandes tarefas de pessoas com idade mais jovem, assim, né? Tanto que a Charlotte, que é uma personagem aqui, que é a líder lá do instituto, ela é super adulta e tal, e inclusive a Tessa, ela comenta, né, de que ela achava que ela era muito mais velha e ela só tem 23 anos. Mas é uma coisa também esperada daquela época, de uma pessoa de 23 anos, ela já ser casada, ela já ter meio que praticamente filhos adotivos ali, né, que são todos adolescentes. Eu gostei de vários detalhes também que ela colocou aqui sobre comportamentos da era vitoriana e como isso caracteriza os personagens quando eles não se comportam como que é esperado na época. Então, uma coisa que ela comenta do Will é que ele tava sempre sem chapéu. Então isso é muito interessante, assim, pensar, tipo, por que uma pessoa ia reparar que a outra está sem chapéu? Porque os homens naquela época sempre andavam de chapéu. Então, um cara que anda sempre sem chapéu, isso é uma coisa que você presta atenção. Por que ele anda? Por que ele tá sem chapéu? Inclusive, acredito que ele está com um chapéu aqui, né? O começo do livro foi até que eu comecei a ler ele, eu li 10% dele lá na MLI. Eu não peguei ele mais pra ler, assim, eu fiquei meio confusa, assim, no começo, não tava engatando muito bem, porque ele começa meio numa situação meio sufocante, assim. E aí eu parei de ler ele na hora que ele começa a ficar interessante, que é a hora que essa situação muda, né? Mas porque eu precisei ler um monte de coisa, assim, e aí eu só consegui terminar de ler ele agora em setembro. Então eu não passei, tipo, 2 meses lendo o livro. Na verdade eu li ele em 2 dias, que foi quando eu realmente sentei pra começar a ler. E honestamente eu não consegui parar, não queria parar. E uma das coisas que mais me deixou fascinada foi esse universo. Essa coisa dos Shadowhunters é realmente muito interessante. Eu acho que a Cassandra Clare, ela explica muito bem. Lembrando aqui que eu não tenho contexto nenhum dos outros livros, de nada. Eu acho que eu vi o filme, ou eu não consegui terminar de ver o filme, e aí eu acho que eu assisti o primeiro episódio da série, mas ele era tão ruim que eu fiquei, sabe quando você fica com muita vergonha a ler, assim, você não consegue continuar a ver, assim, que você tá tipo, E eu também não terminei de assistir, eu acho. Talvez eu tenha terminado de assistir o primeiro filme, eu não sei. Mas enfim, desse universo aqui, nesse momento, eu não sabia mais nada a respeito. Eu não senti que faltava nenhuma explicação, assim, pra eu entender como que funciona a tal das runas, assim. Obviamente, eu percebi que existe mais complexidades nesse mundo, outros tipos de seres que não foram todos apresentados aqui, mas eu não senti que faltava nada. Provavelmente, se eu fosse ler essa trilogia aqui já lendo as outras, ficaria bem mais tranquilo, ou talvez até repetitivo, porque eu já saberia, não sei. Só sei que, pra quem não sabe nada, começar a ler por esse livro aqui não fez o mundo ser confuso, não... nada, assim. Eu sei que tem personagem tipo o Magnus Bane que aparece aqui, e ele aparece também, né, na outra trilogia, ele deve aparecer em várias outras, né, eu sei que ele é um favorito dos fãs também, e eu gostei desse personagem, apesar dele aparecer só um pouquinho. Mas eu achei que a Cassandra Clare, ela conseguiu desenvolver bem o
mundo e desenvolver bem a história, assim. Eu não fiquei boiando em momento nenhum e eu fiquei o tempo inteiro muito envolvida com a narrativa. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco a construção de personagem, mas eu acho que são escolhas, né? Você tem que escolher o que você vai construir, principalmente num mundo como esse. E como é uma trilogia, eu entendo ela deixar um pouco pra depois, pra desenvolver mais esses personagens, entender um pouco mais sobre eles, porque, querendo ou não, tem muito personagem e a gente sabe pouco sobre eles. A gente vê tudo aqui pelos olhos da Tessa, e aí foi uma coisa que me deixou um pouco confusa, porque em alguns momentos ela muda esse ponto de vista. A maior parte do tempo a gente tá seguindo, em terceira pessoa, mas a gente tá seguindo o que a Tessa tá vendo, o que ela tá fazendo, o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, e aí em alguns momentos pontuais a gente muda esse foco. E eu entendo que é porque a autora quer contar outras coisas que estão acontecendo nesse mundo também, porque tem esses plots paralelos aí, e até como tá se desenvolvendo a ação, né? Tipo, fulano foi pra lá, e o que eles estão fazendo enquanto tá lá? Porque o que tá acontecendo lá também é importante. Então, isso pareceu um pouco confuso em alguns momentos, mas tudo bem, passou. Mas é um pouco estranho, assim, quando o narrador, quando ele passa muito tempo seguindo um personagem e aí depois ele muda pra outro personagem, sabe? Fica um pouco confuso, assim, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então eu acho que o que acaba faltando aqui é saber mais desses personagens, é entender um pouco mais sobre a Tessa e até sobre o Will, sobre a Charlotte também, que eu adorei essa personagem. Eu acho que a história, ela se fechou bem naquilo que estava acontecendo, mas ela deixou portas abertas pra desenvolver mais assuntos sem parecer que, cortou no meio, ou, não faz sentido continuar, não tenho interesse em saber do que acontece depois. E com isso, a pessoa aqui que não pretendia ler mais nada ficou com vontade de continuar a ler. Gente, honestamente, eu não estava interessada quando eu, fui ler, eu só queria saber como é que era ler Cassandra Clare, saber o que é essa tal de Shadowhunters, me atualizar, que foi uma coisa com um bonde que eu nunca embarquei, mas foi tão gostosa essa experiência, assim, porque eu sinto que ele é um livro que é divertido, ele tem um ritmo muito bom, como eu falei, eu li em 2 dias e eu queria saber o que ia acontecer, eu queria estar mais nesse mundo, eu queria aprender mais sobre toda essa coisa aí dos Shadowhunters, sobre os Nephilims, né? Eu pensei que pode ser uma boa série de conforto, assim, de fantasia que vai ser legal ler, sabe? Que eu vou ler e eu vou me divertir. Então, talvez eu leia essa trilogia inteira, é possível. E eu acho também, principalmente porque eu quero ver se a Cassandra Clare vai então aproveitar esses outros livros da trilogia pra desenvolver esses personagens, pra desenvolver a relação entre eles, que são coisas que eu gosto muito, mesmo quando a gente tem um cenário de fantasia, né? Eu acabei de reler Six of Crows e Crooked Kingdom e eu acho que a Leigh Bardugo se beneficiou muito de ter já uma trilogia em que ela estabeleceu esse mundo e aí usar uma duologia pra desenvolver personagem, pra apresentar personagem e ter um plot interessante. Então, aqui o que eu tive foi, me apresentou esse mundo, eu achei muito interessante, aprendi o que eu precisava pra entender a história e teve uma narrativa também, né? Um enredo bacana. Mas agora eu quero saber mais desses personagens, né? A gente tem personagens aqui que são meio misteriosos, né? O Will aqui, a gente não sabe muita coisa sobre ele. E eu acredito que a autora deixou esse rabicho aí realmente pra poder desenvolver ao longo dessa trilogia. Então, eu honestamente fiquei interessada em continuar e foi uma surpresa muito feliz, muito boa. Eu acho que eu comecei pelo caminho certo, então muito obrigada por vocês terem recomendado eu começar por esse aqui. Foi realmente, muita gente falou pra começar por esse, porque talvez eu não teria gostado tanto se eu tivesse começado pelo outro, me conhecendo e sabendo o que tem nessa história, né? E eu acho que é realmente uma série de livros que me deixou muito envolvida com a história, pensando sobre aquele mundo, sobre aquelas coisas que estavam acontecendo. Então eu fiquei interessada em conhecer mais, principalmente desses personagens, e ver o que vai acontecer por aí. Então, uma surpresa muito feliz. Então fiquem ligados no meu Twitter, porque em breve eu vou fazer uma outra enquete colocando aí outros livros de autoras que lançaram e fizeram muito sucesso há uns 5 anos atrás. Eu acabei perdendo o bonde, não lendo, apesar de terem sido super bombados. E aí vocês me ajudam a decidir. E se tiver então outra também que vocês queiram recomendar pra eu colocar nessa enquete, eu vou escolher também entre os mais votados que tiverem aqui nos comentários pra colocar nessa enquete, né? Eu vou escolher 3 e aí a gente decide qual que vai ser o próximo autor aí que eu vou experimentar pela primeira vez. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.